A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Nesse momento, a lição número 2 da revista de jovens do primeiro trimestre de 2021, da revista da nossa querida CPAD. O tema desse trimestre é Ensina-nos a orar. Exemplo de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. O comentarista deste trimestre é o professor Marcos Tedesco, professor, teólogo, estudioso da Bíblia Sagrada. Na primeira lição, nós lemos e estudamos o que significa orar, qual o objetivo da oração, um desejo de se relacionar com Deus. Vimos que Deus responde. Será que Deus responde todas as orações? Nós vimos isso, diálogo e não uma lista, tudo tem o tempo determinado por Deus, e vimos que há um dever de orar sempre e nunca desfalecer, A oração, ela é o fortificante do cristão. Na lição número 2, referente ao dia 10 de janeiro de 2021, o tema é Abraão, a vida de oração de um homem de fé. Texto do dia: então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Jeremias 29:12. Síntese: a vida de Abraão nos traz grandes ensinamentos sobre a oração como um estilo de vida, É uma ideologia, é uma maneira de viver. A vida de oração, ela tem que ser vivida como um estilo de vida. Os objetivos dessa aula de hoje é compreender o conceito bíblico de paciência e longanimidade. Segundo objetivo, mostrar que Abraão foi um intercessor em favor de Sodoma e Gomorra. E o outro objetivo, saber que a oração nos protege de nos enganar a respeito da vontade de Deus. O texto bíblico básico que nós vamos ler é Gênesis 18, do versículo 23 ao 33. E chegou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisas, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura acharem ali 40. E disse: não o farei, por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30. E disse: não o farei, se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Na introdução nós temos que Abraão
é um dos personagens bíblicos mais conceituados e admirados por todos os cristãos. Conhecido como o pai da fé, o patriarca é uma referência para todos os que creem e nos ensina valiosas lições sobre como ser direcionado por Deus e confiar acima de todas as circunstâncias. Em um tempo marcado pelo paganismo e por práticas que desagradam ao Senhor, Abraão se destacou por sua obediência, levando-o a sair de sua terra e do meio de seus parentes. Está lá em Gênesis 12, verso 1. Passar por escolhas difíceis, Gênesis 21, 14, chegando ao extremo entre ter que decidir se obedecia a Deus ou poupava a vida de seu filho. Está lá em Gênesis 22 e 2, aquele famoso caso em que Deus pede para Abraão sacrificar seu filho Isaque. Tá? Então nós temos aí um homem, como eu e você, mas um homem de fé, um homem que andava com Deus, um homem que obedecia a Deus. Vejamos o tópico 1. A oração nos torna pacientes, longânimes. Vejamos, oração é também processo. Todos nós buscamos concluir as etapas e os desafios impostos pelo nosso cotidiano, com a finalidade de alcançar os objetivos de vida. Essa característica humana é nobre e precisa ser valorizada. Mas há um detalhe muito importante que precisamos enfatizar. É no processo que crescemos e as conquistas são desenhadas e colocadas em prática. Então, há um processo no nosso cotidiano a fim de alcançarmos os nossos objetivos. Na oração, esse princípio também é observado. É em nossa rotina de oração, de diálogos com Deus, que vamos aprendendo a confiar, a abrir nossos corações, a interceder pelo próximo e, de forma serena, buscar ouvir também o que o Pai amado tem a nos dizer. Podemos observar o quanto Abraão se permitia viver esse processo, esse relacionamento com Deus, né? De oração. Ainda em Ur dos Caldeus, e posteriormente em Harã, está lá em Gênesis 11, 31, o patriarca já tinha uma disciplina de oração. Imaginemos como deve ter sido o dia em que ele ouviu claramente a ordem divina: sai-te da tua terra para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, 1. Esse foi o início de um longo processo que levaria o velho patriarca a ser considerado o nosso pai na fé. Então, o que nós aprendemos nesse primeiro subtópico é que Abraão, ele era um homem de oração. Ele era um homem que tinha um relacionamento com Deus. E nós também, para ouvirmos Deus falar conosco, nós precisamos aprender a falar com Deus. Nós precisamos ter uma vida de oração com Deus, né? É bem verdade que o início da vida de oração, ela é difícil, ela é complicada, né? Costuma-se dizer que dói os olhos, dói a garganta, dói o joelho, todo o corpo dói quando você começa a orar. Mas depois que você pega o rumo, meu amigo, a sua vida vai para frente de uma maneira maravilhosa. E Deus começa então também a falar conosco, né? Subtópico 2, uma vida de oração. Abraão ficou conhecido como um homem de grande fé. Ele está lá na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. E um dos segredos para tamanha fé repousa em uma vida de oração. A forma como Deus falava
com o patriarca era impressionante. No seu chamado para ir a uma terra desconhecida, Gênesis 12:1, no momento da partilha das terras, quando ele separou-se de Ló, seu sobrinho, no concerto que Deus fizera com ele em Gênesis 17, e na intercessão pelos justos, que é o texto que nós acabamos de ler, na solicitação ao sacrifício de Isaque. Entre tantos outros momentos, o Senhor simplesmente falava. Abraão era sensível à voz de Deus. Será que nós também buscamos essa condição para as nossas vidas? Então veja que Deus falava com Abraão em oração, né? Abraão falava com Deus em oração e Deus falava com Abraão. E Abraão entendia e obedecia. Veja como é importante uma vida de oração, né? Subtópico 3, pacientes longânimes. A vida de Abraão foi marcada por diversos momentos onde a paciência e a longanimidade foram decisivas. Ou seja, a oração desenvolve em nós paciência. Imagine quantos anos separaram as promessas de Deus e a concretização delas na vida do patriarca. Apontemos, por exemplo, a promessa de que seria pai de uma grande nação, Gênesis 12:2, e a concretização apenas muitos anos mais tarde. A oração nos torna pacientes e longânimes em uma trajetória onde somente o nosso relacionamento com Deus permitirá esse amadurecimento. Aos poucos, aprenderemos a ouvir o sim, o ainda não e o não. Nossa natureza nos impele a querer tudo para o tempo presente, mas Deus sabe a hora certa para todas as coisas. Então, nós vemos aí através da vida de Abraão que a oração, ela é um processo, ela é uma vida de oração, né? Ela precisa ser desenvolvida ao longo de uma vida, e essa vida de oração, ela gera naquele que ora pessoas mais pacientes, pessoas mais longânimas, né? Pessoas que sabem esperar o tempo de Deus, que a resposta de Deus é sempre não, ou sim, ou ainda não, tá? Então tem essas três possibilidades, e você precisa, e eu também, nós precisamos esperar o tempo de Deus. Hoje em dia, falar em tempo é uma coisa muito complicada, porque vivemos a era digital, já estamos entrando na era 5G, tecnologia extremamente avançada, né? E as coisas são extremamente velozes, e nós falando em tempo de Deus, em tempo de espera, falando em paciência, falando em obediência ao tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Então isso é complicado para nós, tá? Para a nossa geração principalmente, né? Vamos ao tópico 2. Abraão intercede então em favor dos moradores de Sodoma e Gomorra, orando em favor dos perversos. Começa a estreitar aqui a nossa lição, né? Interceder diante de Deus em favor daqueles que são justos e bons parece não ser uma tarefa tão difícil. Entretanto, orar em favor de homens maus e perversos não é nada fácil. É preciso ter amor, fé em Deus, obediência, temor, esperança de que o Senhor pode reverter toda e qualquer situação, por mais difícil que possa parecer. Vemos que Abraão tinha todas essas qualidades. Os habitantes de Sodoma e Gomorra eram perversos, pervertidos e cometiam toda sorte de pecados. De maneira implacável, eles
agrediam a santidade de Deus e tornavam a vida das pessoas daquela localidade, como por exemplo a vida de Ló, sobrinho de Abraão, em um verdadeiro inferno. Eu não sei se você já consegue fazer a conexão com o tempo em que estamos vivendo no mundo e principalmente na nossa nação brasileira, né? O tanto de perversão, de maldade, o tanto de coisas ruins e erradas que estão agredindo a santidade de Deus. E nós temos que orar por essas pessoas. Temos que orar por aqueles que estão pervertendo a lei, estão pervertendo os usos e costumes da família, estão pervertendo a vida das nossas crianças, estão adulterando a vida da infância das nossas crianças. Então vejam, se nós formos olhar de maneira carnal, a gente pede para Deus mandar fogo e queimar tudo. Mas se a gente for olhar com o olhar de Deus, com o olhar de oração, com o olhar de homem e mulher de Deus, nós temos que orar para Deus fazer alguma coisa para mudar esse caos, esta situação, tá? Espero que você tenha conseguido fazer a conexão. Estamos estudando uma coisa de quase 5.000 anos atrás, mas que é extremamente atual no meu e no seu tempo, tá? O pecado em Sodoma e Gomorra havia alcançado os piores níveis e tal condição nos lembra muito a que estamos vivendo na atualidade, que é o que eu acabei de fazer um parênteses, pois a violência tomou conta das cidades, ou melhor, do mundo, e não importa a condição social ou política dos países. A vida humana parece ter perdido o valor e poucos são os que se importam com os altos índices de homicídios, casos de pedofilia, estupros, violência doméstica e tantos outros males. Para algumas pessoas, tudo não passa de dados estatísticos e muitos já não rogam a Deus em favor das cidades. Precisamos agir como intercessores, seguindo o exemplo de Abraão. Tá? Então, antes de você pedir que Deus faça justiça, né, contra essas coisas erradas, pense na sua família, pense no seu filho, no seu marido, na sua esposa, pense nos seus irmãos, nos seus amigos, tá? Pense na sociedade como composta de criaturas criadas por Deus. Por mais monstruosos que sejam, essas pessoas precisam de oração, precisam de amor, principalmente o amor de Deus. E nós, cheios do amor de Deus, devemos interceder por essas pessoas que estão completamente, entendemos assim, dominadas pelo mal. Subtópico 2. Vivendo em meio ao pecado. A família de Abraão e de Ló, seu sobrinho, estavam vivendo em meio a cidades ímpias. Porém, a fé deles e certamente a comunhão que mantinham com Deus, mediante a oração, não permitiram que se contaminassem com o pecado que tão de perto os rodeavam. Sabemos que Deus é paciente e deve ter dado tempo para que aquelas pessoas se arrependessem. Porém, o juízo do Deus Santo chegou para as cidades de Sodoma e Gomorra. Sabemos que Deus é justo e que um dia vamos colher tudo aquilo que plantamos. As sementes espalhadas pelos habitantes daquelas cidades eram malignas, perversas, mas havia chegado a hora da colheita. Então Deus avisa Abraão a respeito da destruição que viria sobre os moradores das cidades de Sodoma e Gomorra. Diante dessa revelação do juízo de Deus, Abraão decide interceder em favor dos justos. Ele pergunta a Deus: destruirás também o justo com o ímpio? Abraão não estava tentando mudar a opinião de Deus, mas vemos aqui a reflexão de um homem de fé.
que conhecia a bondade e a justiça do Senhor. Vemos a atitude de um intercessor que se importava com o bem das pessoas, em especial aqueles que buscavam servir ao Senhor. A compaixão e o amor são as características principais de um intercessor. Você tem demonstrado compaixão pelas pessoas que vivem em sua cidade? Tem rogado por elas, como fez Abraão? Essa é a linha desse tópico aqui. Primeiro, Abraão intercedeu pelos justos que viviam lá em Sodoma e Gomorra. Também Abraão e Ló não se contaminaram com os pecados daquela geração, daquela cidade. Eu e você também precisamos, ainda que cercados pelo mal, cercados pelo pecado de todos os tipos de uma sociedade corrupta e corrompida, nós precisamos vigiar, precisamos ter uma vida de oração, precisamos tomar cuidado com os nossos pés, com os nossos olhos, com as nossas atitudes, porque nós fomos justificados em Cristo Jesus e precisamos viver uma vida justa aos olhos de Deus e aos olhos de toda a sociedade. É isso que esse tópico ensina. O subtópico 3, Abraão, um intercessor em favor das cidades. Sabemos que a humanidade, infelizmente, não consegue compreender o amor, a justiça e o juízo de Deus. No entanto, o Senhor é justo, bom, paciente e pune o pecado. Até em seus julgamentos Deus é bom, pois ele nos dá aquilo que semeamos. Cabe a nós, corpo de Cristo, igreja, mostrarmos ao mundo quão justo, santo, agradável e amoroso é o Deus que servimos. Abraão nos ensina a interceder com amor, bondade e persistência por nossas cidades, pelos ímpios, por aqueles que zombam da nossa fé e da igreja do Senhor, e também por aqueles que são justos e bons. Então aqui nós aprendemos com Abraão que nós devemos interceder em favor das nossas cidades, em favor dos adversários da obra de Cristo. Devemos interceder pelo local onde moramos, onde estamos, pelo local onde trabalhamos e pelas pessoas que são e zombam, são contrárias à nossa fé e zombam da nossa fé. Nós devemos pedir a Deus que tenha misericórdia delas. E isso nós também, quando oramos por elas, em oração estaremos demonstrando misericórdia por elas. Então, um grande erro cometido por algumas pessoas em suas orações é a inclinação em apontar somente os defeitos e os erros das pessoas. Precisamos estar atentos acerca desses equívocos. Não podemos nos esquecer que se não fosse a graça e a misericórdia de Deus em nossas vidas, também seríamos alvos do juízo e da justiça do Senhor. Estaríamos perdidos, destinados à morte, como os moradores de Sodoma e Gomorra. Então, vamos seguir o exemplo de vida de Abraão, fazendo da oração um estilo de vida. Todos nós, conforme estudamos na primeira lição, nós precisamos aprender a orar. Precisamos aprender a ter comunhão com Deus, a ter um relacionamento com Deus. E qual é o objetivo final da oração? Ficarmos parecidos com o nosso Deus. A Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, é natural que nós tentemos voltar a ficar iguais a Deus, porque com o pecado de Adão e Eva, houve a corrupção geral da humanidade. E nós perdemos a nossa aparência, a nossa semelhança com Deus, digamos assim, por causa da corrupção do pecado. Então, quando oramos, nós buscamos
recuperar a imagem e semelhança de Deus. Tópico número 3. A oração nos protege de nos enganar a respeito da vontade de Deus. Quem não tem medo da vontade de Deus, não é verdade? Quando a gente não tem um relacionamento com Deus, nós não sabemos qual é a vontade de Deus e às vezes nem queremos saber, porque nos interessa em primeira mão fazermos a nossa própria vontade. Mas quando a gente se torna cristão, quando a gente começa a andar com Deus, então o mais importante é o que Jesus falou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua vontade. Vamos lá. A vontade de Deus, primeiro, ela é boa. Definitivamente boa. A Bíblia nos revela que a vontade de Deus para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Está lá em Romanos 12, 2. Mas somente em uma caminhada de oração teremos as condições ideais para experimentarmos tal bênção. Antes de tudo, é necessário viver uma total transformação através da renovação do entendimento, que chamamos de metanoia, mudar de mente, metanoia. Essa palavra um pouco desconhecida implica em uma total e radical mudança de pensamento. É quando alguém se propõe a ver algo de uma forma completamente inusitada, ou seja, com o olhar de Deus, né? Essa é a transformação natural que ocorre quando desenvolvemos uma vida de constante oração e busca por Deus. Nova visão gerando inconformidade, posturas inusitadas, padrões elevados e a busca pela verdadeira vontade de Deus. Então, quando mudamos a nossa mente, quando sofremos a metanoia, o nosso padrão é elevado. Nós passamos a buscar a verdadeira vontade de Deus. Nós passamos a ficar inconformados com o pecado, com a maldade, né? Com a desumanidade, né? Precisamos destacar que a vontade de Deus ela é sempre boa. O próprio mestre fez referências a esse respeito em inúmeras ocasiões, Jesus falando que Deus é bom. A forma como a Bíblia apresenta a boa vontade de Deus para conosco também nos inspira a sermos bons uns para com os outros. No tempo certo, Salmo 27, 14, o Pai amado, em sua infinita bondade, supre as nossas necessidades, ou seja, atende às nossas orações. Por quê? Porque Deus ele é bom. A vontade de Deus ela é sempre boa. Deus ele quer o melhor para mim e para você. Nós não devemos temer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é extremamente boa. A vontade dele é melhor do que a minha vontade, do que a sua própria vontade. Subtópico 2, agradável. A vontade de Deus é agradável, ou seja, ela gera um bem-estar a todos os que dela experimentam. Não importa se tudo vai bem ou não, se passamos por momentos felizes ou grandes dificuldades, se os desafios são pequenos ou gigantescos. Se permitirmos que a vontade divina seja constante em nossa vida, nos sentiremos bem e em paz. Isso me faz lembrar de Estevão, quando pregou lá no capítulo 7, aquele discurso, né, bíblico, o maior discurso contundente ali do Novo Testamento, e quando ele estava sendo apedrejado, ele perdoou os seus inimigos e viu o céu aberto. E ali a vontade de Deus estava se cumprindo na vida de Estevão. Talvez para mim, para você, pareça uma loucura, como era da vontade de Deus que ele virasse um mártir, que ele fosse sacrificado. Não, é lógico que não, mas era da vontade de Deus que aquela população fosse impactada com aquele sermão de Estevão. E Estevão entendeu
que ali estava sendo feita a vontade de Deus. Então, ele ficou em paz consigo mesmo, com Deus e com aqueles homens que o estavam apedrejando. A humanidade não consegue enxergar a vontade de Deus como agradável. Cabe a nós, corpo de Cristo, igreja de Cristo, mostrarmos ao mundo quão agradável é o que Deus almeja para nossas vidas. Que possamos, com convicção em nossas orações, declarar, como o salmista no Salmo 40, verso 8, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Então, eu e você somos convocados para fazer a vontade de Deus, para sentir prazer em fazer a vontade de Deus, sabendo que a vontade de Deus ela é agradável. E por último, a vontade de Deus ela é perfeita. A vontade de Deus, além de boa e agradável, também é perfeita. Muitas vezes encontramos coisas aparentemente perfeitas, mas ao olharmos com maior critério, veremos que elas possuem muitas falhas. Outro grande erro cometido pelos homens é a inclinação em apontar defeitos nos planos do Senhor. Precisamos estar atentos acerca desses equívocos, ou seja, de achar que os nossos planos são melhores do que os planos de Deus que Ele tem para a nossa vida. Através de uma vida de oração, perceberemos que os planos de Deus são perfeitos e conseguiremos, com paciência e longanimidade, vivê-los com alegria e satisfação. Abraão viveu grandes desafios e passou por muitas dificuldades e provações, porém, através de uma rotina de oração e busca pela direção divina, pôde celebrar as conquistas e vivenciar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em sua vida. E assim acontecerá também comigo e com você, se nós tivermos uma rotina de oração, buscando sempre pela direção divina. Aí nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Terminando aqui, ele diz assim: aprendemos então nesta lição que a oração deve ser uma constante em nossas vidas. Eu e você devemos orar em todo tempo, em todo lugar. Pode ser de olho aberto, pode ser falando, ou pode ser em silêncio. Nós precisamos ter uma vida de oração. A oração como estilo de vida é o segredo para uma caminhada vitoriosa nos dias atuais. Através da oração, alcançaremos a paciência e a longanimidade tão necessária em tempos tão difíceis. Assim como nos dias de Abraão, os desafios de Sodoma e Gomorra assolam a humanidade. Porém, guiados pelo Espírito Santo, venceremos sempre. Busquemos em uma vida de constante oração, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui, então, finalizamos a lição número 2, do dia 10 de janeiro de 2021, sobre a vida de oração e de fé de Abraão. Que Deus te abençoe e te guarde. Deixa aí embaixo o seu gostei, Compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas e Deus abençoe a sua família e até a próxima, se Deus quiser.